nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, amém? Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui com os irmãos e glória a Deus, por poder ser edificado, na comunhão, adorando junto ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, dando continuidade à série que nós temos estudado, personagens ao redor da cruz, nós vamos estar vendo sobre a vida de Maria, a mãe de Jesus. E o primeiro texto que eu gostaria de estar lendo conjuntamente com os irmãos, eu quero convidar que os irmãos abram suas Bíblias comigo, é no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 18 até o versículo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo de número 25. O texto bíblico vai falar a respeito do nascimento de Jesus e das circunstâncias. Aqui nesse texto nós vamos ver que o texto vai focar bastante aqui também a pessoa de José. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José, mas antes que ele tivessem recebido, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu esposo, era um homem justo e resolveu romper o casamento em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava, ele meditava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua mulher, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Amém? Vamos orar antes de nós darmos início ao estudo da palavra. Deus bendito, glória seja dada ao teu nome por essa manhã. Nós já fomos, ó Deus, edificados, ó Deus, na reflexão da tua palavra, ó Deus, no louvor entoado a ti, nos louvores entoados a ti. E nós pedimos-te, ó Deus, que o Senhor, na tua grandiosa bondade, graça e misericórdia, continue, ó Deus, falando conosco. Ó Deus, nós dependemos de ti. Sobretudo, ó Deus, eu neste momento, que estou encarregado, ó Deus, de entregar à tua igreja, a tua palavra, o teu recado, ó Deus. Eu dependo de ti, eu dependo da tua graça, eu preciso, Senhor, da unção, da graça, da sabedoria do teu divino Espírito. E eu necessito igualmente, ó Deus, que enquanto a tua palavra esteja sendo ministrada, que, ó Deus, o Senhor fale aos corações, ó Deus, dos teus filhos que estão aqui reunidos, e também de todos aqueles teus filhos que estão assistindo e ainda irão assistir a essa transmissão, ó Deus, desta escola bíblica dominical. Que o teu Espírito, através da tua palavra, nos ensine, nos corrija, nos repreenda e nos eduque na justiça. Dá-nos sabedoria, dá-nos a tua graça, Senhor. Abençoa o teu povo aqui reunido. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus filhos que aqui estão. Aqueles, ó Deus, que muitas vezes estiveram enfermos e pela tua graça foram curados, restaurados, fortalecidos e hoje estão aqui de pé diante de ti, te adorando, te glorificando. Nós te bendizemos, Senhor, pela manifestação da tua graça, restaurando vidas, fortalecendo aqueles que estavam debilitados. Continua, Senhor, fortalecendo o teu povo, abençoando, renovando e enchendo do teu
Espírito e da Tua graça. Te agradecemos aqueles que o Senhor concedeu, ó Deus, mais um ano de vida, ó Deus, como o pastor João Nardelli e outros servos Teus, que completaram mais um ano de vida. Abençoa, fortalece, renova e derrama da Tua graça sobre o Teu povo. Nós oramos no santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quis começar por esse texto, tanto porque ele fala, nós vamos ver aqui que há 2 versículos que fala que Maria estava desposada com José, e antes que eles tivessem coabitado, ela achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. Depois nós vamos ver que o próprio anjo, quando se apareceu para José em sonho, ele fala: José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, pois a criança que foi gerada dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Eu vou falar disso um pouquinho mais, mas eu queria começar aqui destacando, até porque hoje é dia dos pais, na pessoa de José. Eu fico pensando, irmãos, se Maria não tivesse como marido um homem como José, um homem que primeiramente era um servo de Deus fiel. Como que isso é importante na vida de cada família? Nós vivemos num mundo hoje onde a família está em crise, e onde muitas vezes, quando se estabelecem famílias, isso é colocado de lado. Mas nós precisamos, nos dias em que nós vivemos, nos lembrar que existe uma base sólida, firme, para que uma família seja bem estabelecida. E a primeira base sólida para uma família é que tanto o homem como a mulher, o casal que se casa, os dois sejam servos de Deus fiéis. E nós vamos ver que isso acontece aqui tanto com José como com Maria. O texto deixa muito claro aqui, o texto fala que José, sendo um homem justo, isso não quer dizer que ele era perfeito. No momento que nós vemos aqui Maria está vivendo, José teve dúvidas, inclusive. Isso mostra claramente que ele não era perfeito, mas ele era um servo de Deus. Mesmo nas suas dúvidas, mesmo nas suas incertezas, ele não era uma pessoa que agia simplesmente por impulso, baseado no que o seu coração queria. Ele ponderava, era uma pessoa que ponderava e refletia nas suas posturas, nas suas atitudes diante de Deus, e tomava as suas decisões diante de Deus. Isso é muito importante para todos nós como pais. Até hoje à noite eu estou falando um pouquinho disso, porque também hoje à noite eu quero ministrar lá no Gasparini sobre as características de um homem como servo de Deus, como profissional, como marido e como pai. Nós vemos aqui, irmãos, que José, um homem de Deus, ele era primeiramente um servo de Deus. José também tinha uma profissão. Ele não era uma pessoa que vivia às custas dos outros. A gente tem visto hoje pessoas, irmãos, homens, que estão com 30 anos, estão na casa dos pais, muitas vezes não querem ter uma responsabilidade, uma profissão. José era uma pessoa que tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Ele não podia dar para Maria uma vida excepcional. Ele era uma pessoa simples. E quando Maria se casou com José, ela teve de estar disposta a viver dentro do padrão que José podia dar para ela. Quando ela casou-se com José, José teve, nós vamos ver isso lá em Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, quando José teve que se registrar lá em Belém, e eles moravam em Nazaré da Galileia, José não teve uma carruagem para levar Maria. Maria foi no lombo de um jumento, grávida de 8 meses. Mas ela estava disposta, porque ela amava seu marido era um servo de Deus. E ela estava disposta a se sujeitar à vida que José podia dar para ela. José era um homem servo de Deus, ele era um homem trabalhador, e ele era, acima de tudo, um bom marido. A gente vê aqui nesse texto também, que o texto diz aqui, mesmo ele tendo dúvidas, antes do anjo falar com ele respeitava tanto Maria, ele falou, ele resolveu romper
o relacionamento em segredo, porque mesmo na suspeita de um adultério, de uma infidelidade, ele não queria envergonhar Maria com uma separação pública. E o texto fala, enquanto ele pensava, enquanto ele meditava, um homem de Deus, ele reflete, ele pondera, ele pensa, ele não age de uma forma impulsiva. E o texto fala, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho. Um homem de Deus ouve a voz de Deus. Nós como pais, irmãos, como nós precisamos disso? Imagina se Maria não tivesse um homem, um servo de Deus como José. Um homem que não era perfeito. Um homem que não era, vamos dizer, o bom partido, que vamos dizer, o riquinho da vida, que tem tudo para oferecer. Mas era um servo de Deus, um homem trabalhador, um homem digno, um homem que ouvia a voz de Deus. E que esteve presente com a sua esposa em todos os momentos, até o dia que o Senhor o levou. A Bíblia não fala quando foi que José partiu, mas nós vemos aqui, José, de uma certa maneira, irmãos, tanto José como Maria, eles servem de exemplo para nós, exemplo de casal. Né? José serve de exemplo para mim como marido, serve de exemplo para mim como pai. Maria serve de exemplo para cada mulher que está aqui presente como mãe, como esposa. Não é à toa, e às vezes eu fico pensando, né? Dentro da nossa sociedade, quantas pessoas existem dentro do nosso país que se chama José e Maria? Talvez seja o nome mais comum, os nomes mais comuns que existem dentro da nossa realidade. Mas nem todos que têm esse nome seguem o exemplo de José e o exemplo de Maria. Que Deus nos conceda a graça de estarmos olhando para esses exemplos. A Bíblia fala que tudo, lá Romanos capítulo 15, versículo 4, fala, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, para a nossa instrução, para que pela paciência e pela consolação proveniente da Escritura, nós tenhamos esperança. Amém? Eu quis falar isso a respeito, nós estamos comemorando hoje o Dia dos Pais. Que Deus conceda a mim, a nós como pais, essa graça de nos espelharmos no modelo de José, de sermos servos de Deus, trabalhadores, provedores, servos de Deus que são bons maridos, que tratem as suas esposas com dignidade, até mesmo quando você estiver suspeitando de que ela está agindo de uma forma errada, trata com dignidade, não exponha, não envergonhe, e sendo um bom pai. Nós não vamos ter tempo para falar assim sobre ser um bom pai. Eu gostaria, eu vou estar falando sobre isso hoje à noite também, eu fiquei pensando no caso de Timóteo. Timóteo, a Bíblia só menciona do pai natural dele uma coisa, ele era grego, e mais nada. Mas Timóteo teve um pai espiritual, o apóstolo Paulo. Paulo dirige-se a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé. E lá o texto bíblico, lá no capítulo 3 da segunda carta, Paulo fala, tu tens seguido de perto o meu procedimento, o meu exemplo, a minha fé, a minha perseverança, a minha paciência e as minhas perseguições. É fundamental o papel do pai na vida de um filho. Tendo proximidade, como Timóteo teve na vida do seu pai, seguindo de perto o procedimento, o exemplo, a perseverança, a paciência e até as perseguições. Eu tenho me preocupado, hoje eu vejo crianças hoje que nascem em lares disfuncionais. Muitas vezes essas crianças não têm uma referência masculina. Quem cuida é a mãe ou a avó. A criança chega com 6, 7, 8 anos, ela nunca teve uma figura masculina que colocasse limites. Como que essa menina vai aprender a ser submissa ao marido depois? Nós vemos essa tragédia acontecendo dentro da nossa sociedade. E a palavra de Deus nos dá exemplo. O papel de pai e mãe, de pais presentes. É interessante, o texto lá do Salmo 128, ele fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera e teus filhos como rebentos da oliveira, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Nós podemos dizer que um verdadeiro homem, como foi planejado por Deus lá no Jardim do Éden, ele primeiramente é uma pessoa que teme a Deus. Ele é servo de Deus. Um verdadeiro homem é alguém que trabalha. Ele pode ter uma profissão simples, mas ele é trabalhador. Deus criou o homem para ser casado. Celibato é exceção. Lá em Gênesis 2,18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei para ele uma auxiliadora. Nós vemos muitos jovens hoje em dia que não querem saber de casamento, que não querem saber de compromisso. Isso é pecado. Deus criou o homem de uma forma geral para que ele se case e seja um marido responsável, provedor. E além de marido, que seja também um pai responsável, um pai presente, que seja exemplo para os seus filhos. Só a graça de Deus pode capacitar cada um de nós como homens para sermos servos de Deus, para sermos bons profissionais, bons trabalhadores, bons maridos e bons pais. Deus nos chama para sermos bons pais. A responsabilidade como pai de ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus cai sobre nós, o homem e a mulher. Nós podemos ler isso lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esses mandamentos que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu o inculcarás aos teus filhos e deles falarás. Percebe? Começa primeiramente. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Percebe? Tanto o homem como a mulher, para eles terem uma família alicerçada, eles têm de amar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Para uma família estar bem estruturada, é fundamental que os mandamentos de Deus, que a lei de Deus esteja nos nossos corações. Estes mandamentos que hoje eu te ordeno, o texto não diz esteja só na tua mente, o texto diz estarão no teu coração. E como pais, cabe a nós como pais, é tarefa nossa. A igreja pode auxiliar. O trabalho da escola bíblica dominical é uma bênção. Mas os nossos filhos, quando vêm à escola dominical, eles estão aqui por 1h30. E eles passam 7 dias conosco em casa. Então, a principal responsabilidade de inculcar aos nossos filhos a palavra de Deus é nossa como pais. E nós não podemos querer terceirizar essa responsabilidade, dizendo que isso é responsabilidade da igreja. Existem pais que muitas vezes eles querem chegar para o pastor ou para o líder ou para o professor da escola dominical e transferir essa responsabilidade. Isso não é transferido. O professor da escola dominical, o pastor, os irmãos da igreja ajudam. Mas nós não podemos substituir os pais. Os pais precisam assumir a sua responsabilidade. Amém? Mas vamos voltar porque a lição aqui fala sobre Maria, né? Então a gente se entusiasma assim, né? E de repente... né? Eu queria agora, irmãos, eu falei aqui, o texto aqui no Evangelho de Mateus fala de Maria 2 vezes, que ela se achou grávida pelo Espírito Santo, que o que foi gerado dentro dela foi do Espírito Santo. Para a gente detalhar um pouco mais isso, agora nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo de número 38. Eu vou pedir para você, por favor, abra a tua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 até o 38. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você.
Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou graça diante de Deus. Você ficará grávida, ou conceberá, e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como que isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de geração, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo, que se cumpra em mim tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Irmãos, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela vai conceber, o texto é muito claro aqui em dizer, antes dele anunciar que ela vai conceber, ele fala por 2 vezes. Primeiramente ele fala: alegre-se, ó agraciada, muito favorecida. Versículo de número 28. Depois, no versículo de número 30, novamente o anjo fala: não tenha medo, Maria, pois você achou graça aos olhos de Deus. Irmãos, quando nós começamos a meditar na natureza do milagre que aconteceu na vida de Maria, nós temos uma tendência, irmãos, de às vezes querer separar o Cristo humano do Cristo divino, como se fossem 2 pessoas separadas. Não sei se isso acontece na mente de alguns dos irmãos, mas para muitas pessoas, às vezes, é como se, vamos dizer, Maria gerou a parte humana de Cristo, como se fosse algo assim que não tivesse muito contato com a parte divina. Irmãos, isso não tem apoio bíblico. A Bíblia nos mostra claramente, de uma maneira que está além da nossa compreensão, que quando... Eu queria até pedir, por favor, coloca para mim, para poder explicar isso aqui um pouquinho melhor. Eu até fiz uns slides. Eu quero começar lendo com vocês um credo da igreja cristã que foi, vamos dizer assim, formulado em 451 depois de Cristo, que fala justamente a respeito dessa questão. Pode projetar o texto, né? Eu queria ler juntamente com vocês, né? O texto diz assim: fiéis aos santos pais, né? O concílio que estava reunido disse: todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai. Consubstancial significa da mesma substância que o Pai. Jesus, quanto à divindade, ele é Deus, como Deus Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Como homem, Jesus é perfeitamente como nós, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado. Gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos. E nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria,
Theotokos, depois eu vou explicar o que significa essa palavra, e um só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. A distinção da natureza, de modo algum, é anulado pela união. Antes, é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em uma subsistência. Cristo, a pessoa de Cristo, desde o momento da encarnação, nele subsiste, na única pessoa de Cristo, as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Não separado, nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos santos pais transmitiu. Agora eu coloquei lá uma observação. A palavra Theotokos é um termo grego que significa literalmente portadora de Deus. Se a gente parar para pensar nesse milagre, irmãos, quando o poder do Espírito Santo envolveu Maria, de uma maneira que transcende, que está além da minha compreensão, da compreensão de qualquer ser humano, Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A nossa mente não entende isso, irmão. Como que nós vamos entender que aquele que é Deus, que criou o universo, se esvaziou? Abra a tua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo de número 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. A nossa mente, irmãos, não consegue imaginar a dimensão desse milagre. Cristo, sendo Deus, ele se esvaziou. E esse milagre ocorreu por obra do Espírito Santo. Só o fato do Espírito Santo ter realizado esse milagre, o milagre da encarnação, é suficiente para não deixar dúvida de que o Espírito Santo é Deus. O mesmo Espírito que estava lá no início da criação, quando a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A ideia que a gente tem do Espírito pairando parece uma ideia meio estática, né? Como se ele não estivesse fazendo nada. Mas a palavra usada no hebraico, o verbo merahefet, significa que ele estava atuando. Assim como uma galinha, quando ela está sobre, vamos dizer, os ovos, ela choca. Vamos dizer, ela gera. O Espírito de Deus estava atuando e tudo o que existe foi obra do Espírito Santo. Agora, no caso de Cristo, tem uma distinção. Porque o Espírito Santo, na criação, ele estava criando. No caso de Cristo, a humanidade de Cristo foi gerada pelo Espírito Santo. Existe diferença entre criar e gerar. Porque quando ocorre a geração, você gera alguém da sua natureza, alguém que é santo, né? O texto fala, quando lá no texto, voltando lá para o texto de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo Gabriel fala com Maria, ele fala, no versículo de número 35, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder ou a sombra do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer,
o ente que vai nascer será santo. E será chamado Filho de Deus. Irmãos, isso é um milagre que está muito além da nossa compreensão. Nós não conseguimos explicar como que aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, ilimitado, ele se esvazia a ponto de se encarnar no momento da concepção. Eu não consigo explicar isso, eu não consigo entender isso racionalmente falando, mas a Bíblia nos mostra que Cristo, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. A divindade de Cristo é enfatizada nesse texto também. Pai da eternidade. Se Cristo não fosse Deus, ele não poderia ser chamado de Pai da eternidade. Mas Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então, veja bem, irmãos, por essa obra divina, sublime do Espírito Santo, Maria é chamada de... os teólogos naquele tempo lá, criaram um termo chamado Theotokos, que significa portadora de Deus. A Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental, eles interpretam esse texto como sendo uma exaltação a Maria, e traduzem esse texto como mãe de Deus. Eu creio que isso é bastante comum, vocês sabem que os católicos têm costume, inclusive, se referir a Maria como mãe de Deus. Os protestantes históricos entendem que esse termo não está exaltando Maria, mas sim o Espírito Santo. Os protestantes entendem que o termo Theotokos está afirmando que Cristo é 100% divino desde toda a eternidade, e que Cristo é 100% humano desde a sua concepção virginal, que ocorreu quando o Espírito Santo veio sobre Maria e envolveu Maria com a sua sombra, com a sua glória, como a gente viu lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Os protestantes históricos entendem que o termo Theotokos está enfatizando as duas naturezas de Cristo e a unidade dessas duas naturezas numa única pessoa, afirmando que desde a concepção de Cristo, por obra do Espírito Santo, as duas naturezas de Cristo são inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis, e que desde a concepção essas duas naturezas estão unidas de uma forma sublime, misteriosa, que está além da nossa compreensão humana, por obra do Espírito Santo, numa só pessoa, de maneira que Cristo não está separado, nem dividido em duas pessoas. Não existe um Cristo somente humano, distinto do Cristo divino, mas desde a encarnação, só há um e o mesmo Filho, o unigênito Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu coloquei os textos que nós já lemos lá. A distinção entre as duas naturezas de Cristo, de modo algum, anula a perfeita união entre elas por obra do Espírito Santo, de maneira que as propriedades, as características de cada natureza são preservadas unidas, concorrendo para formar uma só pessoa, em uma só subsistência. Elas coexistem e subsistem unidas em uma só pessoa, a pessoa de Cristo. Como diz lá o Credo de Calcedônia, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Cristo unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, na encarnação terem sido unidas as duas naturezas de Cristo pelo Espírito Santo, Maria é chamada de Theotokos, ou portadora de Deus. Deu para entender até aqui? Amém? Glória a Deus. Maria só é chamada de Theotokos, portadora de Deus, por graça de Deus. Porque o Espírito Santo veio sobre Maria e envolveu-a com a sua sombra, com a sua glória. A glória pela obra divina da encarnação deve ser dada ao Espírito Santo, à Trindade Santa e não a Maria. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Foi o Filho que em perfeita obediência ao Pai, veio espontaneamente. Ele entregou a sua vida,
Foi o Espírito Santo que operou a encarnação. Essa ação onipotente, sublime, misteriosa do Espírito Santo não é estática. Eu já falei sobre isso. Ela é uma ação dinâmica. Eu já falei também do texto de Gênesis lá, para entendermos pelo menos um pouco mais a respeito dela. Ela pode ser comparada pelo menos em parte à ação do Espírito Santo em Gênesis 1:2, também em Gênesis 1:26, façamos o homem. Nós vemos o verbo lá no plural. Estavam presentes na formação, na criação do homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Salmo 104 nós vemos também, o texto dizendo lá, versículo 30, envias o teu Espírito, falando da criação, e eles são criados, e assim renovas a vida sobre a face da terra. Agora a gente tem que destacar que existe uma diferença entre a ação do Espírito Santo em Gênesis 1:2, 1:26 e no Salmo 104:30, que é uma ação criadora, e a ação do Espírito Santo no caso da encarnação, que foi uma ação geradora. Certo? Acho que aí nós terminamos. Imagino que sim. Terminou, né? Amém. Então vamos prosseguir. Então, irmãos, quando a gente olha para Maria, tendo recebido essa graça da parte de Deus, a gente deve refletir também. Deixa eu ver o horário aqui. Vou deixar o relógio aqui para eu não passar o tempo. Na importância da graça de Deus. Alguém poderia pensar, não, Maria, sem sombra de dúvida, ela era uma serva de Deus. O catolicismo tende a exaltar e até dizer que Maria foi concebida sem pecado. Mas a Bíblia não ensina isso, irmãos. Nós vamos ver que Maria foi uma serva de Deus verdadeira, que ela foi uma mãe dedicada, mas Maria também era um ser humano como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Se nós lermos, eu quero só ler mais um episódio aqui no Evangelho de Lucas, que eu creio que os irmãos se lembram, quando Jesus tinha 12 anos. Os pais de Jesus eram pessoas devotas, eram pessoas que obedeciam à palavra de Deus. Quando Jesus nasceu, no 8º dia, Jesus foi circuncidado, isso está lá em Lucas capítulo 2, do versículo 21 até o versículo de número 24. O texto lá mostra claramente que Jesus, quando ele foi circuncidado, os pais dele eram pobres, porque toda vez que uma criança era circuncidada, o pai devia apresentar um sacrifício a Deus, que podia ser um cabrito ou um cordeiro, e se ele não tivesse posses para comprar um cordeiro ou um cabrito, ele oferecia 2 pombas ou rolinhas. E José ofereceu, o texto fala lá, no versículo de número 23, assim ofereceram o sacrifício, versículo 24, melhor dizendo, o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. A gente vê claramente que José não era uma pessoa rica. Uma pessoa que não tem dinheiro para comprar um cabrito ou para comprar um bode, não é uma pessoa rica. Jesus nasceu num lugar humilde. Se José fosse uma pessoa rica, Jesus não teria nascido numa estrebaria. Ele teria condições de proporcionar uma condição melhor para a sua esposa. Aqui a gente aprende também algumas coisas. Hoje a gente considera que a condição material confortável é uma coisa muito importante. Mas nós vemos que pessoas simples, agora é evidente que quem em casa teria que estar disposto a aceitar viver nessa condição também. Mas aqui no caso isso ocorreu. Nós vemos que José era uma pessoa simples, mas era uma pessoa temente a Deus. Depois, quando foi novamente Jesus apresentado na oferta da purificação, no versículo de número 25 até o versículo de número 35, Simeão entrega a Maria uma profecia a respeito de Jesus. Deus tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem ver o Cristo. E quando Jesus foi apresentado, ele foi ao templo, e quando ele viu Jesus, ele tomou Jesus nas mãos e disse, versículo de número 29, soberano Deus, agora podes levar o teu servo em paz, como prometeste, porque eu vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz, revelação às nações, e é glória para o teu povo Israel. Versículo 31, os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele.
Nós vemos aqui, irmãos, que os pais de Jesus, sendo servos de Deus fiéis, e tendo recebido toda essa graça que eles receberam, aqui nós vemos a humanidade, a limitação deles. Eles não entenderam plenamente tudo aquilo que estava acontecendo. O anjo apareceu para Maria antes da própria concepção, quando o anjo anunciou que ela ia ficar grávida. O anjo apareceu para José, depois que Maria já estava grávida, dizendo que o que foi gerado em Maria era do Espírito Santo. Tanto Maria como José obedeceram a Deus, serviram a Deus. Mas o fato deles serem servos de Deus fiéis não os torna pessoas sem pecado, não os torna umas pessoas que têm toda a compreensão, a nitidez. Pelo contrário, irmãos, a gente vê que mesmo quando, aqui no texto, Simeão, e não tinha passado tanto tempo que Deus já tinha falado com eles, eles ainda têm limitação em compreender, eles ficam admirados. Se eles compreendessem plenamente, eles não ficariam admirados. Nós vamos ver mais para frente, no versículo 41, nós temos o episódio de quando Jesus está com 12 anos de idade, e eles vão para o templo. Vamos ler esse texto. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos o ouviam e se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viam, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Os irmãos percebem nesse texto como Maria e José agem como verdadeiros seres humanos, como pais naturais. Todo pai natural se preocupa com seu filho. Nós não vemos aqui nem em Maria e nem em José nenhum dom de clarividência. Eles não ficaram sabendo por algo misterioso, sobrenatural, onde é que Jesus estava. Eles, como seres humanos, tiveram que procurar, e procuraram durante 3 dias Jesus. Eles eram seres humanos. Esse endeusamento de Maria e José, irmãos, isso é completamente estranho ao que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia, embora nos mostre que José e Maria eram servos de Deus fiéis, eram servos de Deus devotos, eles amavam ao Senhor, eles eram zelosos, mas eles eram humanos. Humanos. Maria não tem de ser adorada, muito menos reverenciada, e muito menos considerada como alguém que nunca pecou. Ela tinha limitações que todos os seres humanos tinham, mesmo servindo a Deus, mesmo sendo agraciada por Deus. Isso nos ajuda, isso serve também de conforto para nós. Às vezes a gente pensa, porque Deus alcançou o nosso coração com a sua graça, nós chegamos a um estado de impecabilidade? É evidente que não. Todos nós continuamos. Às vezes a gente fica até chateado conosco mesmo. A gente vê, puxa, Deus tem sido tão bom para conosco. Deus tem derramado da sua graça, do seu poder, do seu Espírito. E apesar da graça que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, quantas vezes a gente faz coisas que a gente se envergonha depois de dizer, puxa vida, Deus tem sido tão bom para comigo, como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Mas nós vemos na Bíblia que os servos de Deus também eram assim. Elias, que foi arrebatado ao céu, que nem provou a morte. A Bíblia fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, irmãos, a manifestação da graça de Deus, enquanto nós estivermos nesse corpo, não nos torna impecáveis. A graça de Deus nos educa. Está lá escrito em Tito, capítulo 1, versículo 13.
A graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos para que nós abandonemos as paixões mundanas e vivamos uma vida justa. Nós estamos aprendendo, irmãos. Deus está nos educando. E o próprio José e Maria estavam aprendendo. Aqui no texto, o próprio Jesus chega a dizer, José e Maria ficaram aflitos. Maria chega a dizer, filho, por que você fez isso conosco? Se Maria fosse perfeita, se ela não tivesse pecado, ela precisaria ficar aflita, ela não saberia. O próprio Jesus pergunta, escuta, por que vocês me procuravam? Vocês não sabiam. A compreensão de Maria era limitada, ela não compreendeu todas as coisas. Então nós não podemos, por isso que é importante a gente ver tudo o que a Bíblia nos mostra. Nós não temos tempo, irmão, mas eu quero pelo menos ler outro texto que nos mostra também a limitação de Maria e dos próprios irmãos de Jesus. Um deles está lá em Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, e depois o versículo de número 31. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a juntar-se outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Vamos ler agora o versículo 31 também. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém para avisá-lo, para sair e falar com eles. Veja, meus irmãos, esse texto aqui nos mostra que os familiares de Jesus não entendiam, mesmo quando Jesus começou a realizar o seu ministério, eles não entendiam perfeitamente. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, o texto fala claramente que os irmãos de Jesus, nem mesmo os irmãos de Jesus, criam nele. Depois nós vamos ver que Tiago, o irmão de Jesus, se torna um dos líderes da igreja. Judas, o irmão de Jesus, se torna, inclusive, ele escreveu a epístola de Judas. Mas mesmo a família de Jesus, eu fico pensando, isso é outro mistério. Jesus viveu uma vida santa, ele foi concebido em santidade, desde criança ele sempre foi santo, nunca pecou, mas ele viveu dentro de uma família normal. Ele tinha pai, mães que eram humanos, ele tinha irmãos, a Bíblia cita pelo nome de pelo menos 4 dos irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, e ele tinha irmãs. E Jesus vivia no meio desta família, onde os irmãos não criam nele, onde os pais não entendiam plenamente quem ele é. Imagina a dificuldade de compreender, até para os próprios pais. Porque numa família, irmãos, o pai e os filhos exercem papéis que podem ser diferentes. Por exemplo, Jesus era filho, mas Jesus também era Deus. Aquele que era filho de Maria, era também o Senhor de Maria. Para uma mãe não é difícil compreender que alguém que ela gerou, que ela carregou na barriga, que ela amamentou, que ela ajudou a crescer, segundo a humanidade era filho dela, mas segundo a divindade era o seu Senhor. O Senhor do universo. É fácil para a mente humana compreender isso. É fácil para o pai de José entender isso. Se os pais não entenderam, os irmãos nem acreditavam. Muita gente só olhava para Jesus como um homem, o filho de Maria. Mas esse que, segundo a carne, é filho de Maria, é Deus, bendito para todo o sempre. Nós vamos ver que Maria, talvez lá naquele texto, quando Jesus transforma a água em vinho, quando acaba o vinho, talvez Maria quis usar um pouquinho da sua influência de mãe. Eles não têm mais vinho. Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo?
O termo mulher aí não diz respeito, irmãos. Jesus se referiu, usando esse mesmo termo, para tratar várias mulheres. Percebe que Jesus não trata Maria como se ela fosse mais do que qualquer outra pessoa que o serve. Jesus chama de mulher também a mulher de Samaria. Jesus chama de mulher também a mulher adúltera. Jesus chama de mulher também Maria Madalena, quando Jesus ressuscita pela primeira vez. Ele fala, mulher, por que choras? Ele usa o mesmo termo, porque Jesus trata e ele mostra que, apesar de, segundo a carne, ele ser filho de Maria, ele é Deus, ele é o Senhor de Maria. É interessante que Isabel, cheia do Espírito Santo, quando ela profetiza para Maria, ela fala, de onde procede que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ela reconhece que Jesus não é simplesmente o filho de Maria, ela reconhece que Jesus é o seu Senhor. Nós também, vou terminar aqui, já que o tempo já estourou, né? Nós também precisamos ter esse mesmo reconhecimento. Podemos contemplar a humanidade de Jesus e reconhecer, porque a Escritura ensina a humanidade de Cristo. Cristo veio em carne. E se Cristo não tivesse vindo em carne, nós não poderíamos ser redimidos, porque era necessário que Cristo, que o seu corpo fosse pregado naquela cruz e recebesse sobre ele o justo castigo. O corpo de um justo, de um santo, precisava ser morto e o seu sangue ser derramado como sacrifício para nos limpar, para nos redimir dos nossos pecados. Por isso era absolutamente necessário que Cristo se encarnasse. Mas Jesus não é somente homem. Jesus é Deus e homem. Nele estão unidas a perfeita divindade e a perfeita humanidade. Que nós assim adoremos e glorifiquemos e sejamos gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele fez tudo isso por amor a nós e primeiramente porque foi da vontade de Deus, e Deus quis que Ele assim o fizesse. Ele, em perfeita obediência, o fez, e nós somos beneficiados por essa graça maravilhosa. Vamos orar? Ó Deus bendito, quantos mistérios maravilhosos nós podemos contemplar na Tua palavra. A nossa mente, ó Deus, é limitada, é pequena, e diante do mistério, ó Deus, nós só temos de nos curvar, mesmo quando a nossa mente não entende. Nossa mente se curva em humildade diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade, e confessa, o Senhor é Deus. Jesus, Tu és Deus encarnado, que se fez carne, cheio de graça, de verdade, para nossa salvação. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Deus Pai. Glória ao Teu nome, Deus Filho. Glória ao Teu nome, Deus Espírito Santo. Guarda-nos nesta fé bendita e nos conduz fiéis, cheios da Tua alegria, cheios da Tua graça até o fim. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor.